Olá e sejam muito bem-vindos a esse que é um dos podcasts da disciplina de Educação Especial da Universidade Estadual de Roraima. Eu me chamo Wellington Alencar e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que é um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma enorme oportunidade para construirmos uma sociedade mais justa. Vamos conversar sobre juventude, trabalho e a inclusão de pessoas com deficiência. E para começar, eu te faço uma pergunta. O que significa ser jovem no Brasil de hoje? Agora imagine carregar um outro rótulo, um que a sociedade insiste em colar, o de ser uma pessoa com deficiência. Enquanto a juventude é socialmente vista como um tempo de rebeldia, de descobertas, de prazer e de escolhas profissionais, a deficiência na nossa sociedade ainda é associada a limites, a estigmas, a uma suposta incapacidade. Pense comigo, como essas duas realidades se encontram? E mais, que oportunidades reais o mundo do trabalho oferece para esses milhões de jovens? Nossa jornada de hoje é exatamente sobre isso, mergulhar nessa realidade complexa, mas essencial, da juventude com deficiência e sua busca por um lugar ao sol no mercado de trabalho. O primeiro ponto que salta aos olhos é a contradição. De um lado, temos a maior geração de jovens da história do Brasil, 48 milhões de pessoas, uma força vibrante. Do outro, as estatísticas mostram uma realidade dura. Entre as pessoas com deficiência, cerca de metade é considerada inativa. Isso é muito superior à média das pessoas sem deficiência. A pergunta que fica é: será que a adolescência e a juventude têm o mesmo sentido para todos? Ou estamos falando de uma, aspas, adolescência deficiente, aspas, marcada não pela curtição, mas pela peregrinação entre serviços de saúde, pela dificuldade em fazer amigos e por uma sexualidade que a sociedade insiste em reprimir? A pessoa com deficiência vive uma instabilidade constante. Está sempre entre a rejeição e a proteção excessiva da família, entre o projeto de inclusão da escola e a vigilância sobre seu corpo. É uma jornada sobre um fio bem fino. E quando falamos em trabalho, o cenário se complica ainda mais. O Brasil, é verdade, tem uma das legislações mais avançadas do mundo nessa área. A lei de cotas, que obriga empresas com mais de 100 funcionários a reservarem de 2 a 5% das vagas para pessoas com deficiência. É um instrumento poderoso, mas a lei sozinha não muda uma cultura. Muitas empresas contratam por obrigação, para evitar multas ou até por piedade, e não porque reconhecem o potencial produtivo dessas pessoas. E aí caímos em outra armadilha, o paternalismo, a ideia de que a pessoa com deficiência precisa de ajuda e não de oportunidade. E tem um detalhe cruel: o benefício assistencial do governo, um salário mínimo para quem não pode se sustentar, acaba, em muitos casos, mantendo a exclusão. Muitas famílias que dependem desse dinheiro têm medo de perder o benefício se o jovem com deficiência conseguir um emprego formal. O resultado? Ele se mantém na informalidade, sem direitos e sem um salário digno. É um ciclo vicioso difícil de quebrar. E a preparação para o trabalho? Como estamos formando esses jovens? Aqui a gente esbarra em mais um problema sério. A educação profissional para pessoas com deficiência, em grande parte, ainda é oferecida por organizações não governamentais, muitas vezes de forma segregada. Os cursos com nomes bonitos de profissionalização frequentemente se resumem a oficinas de artesanato, tapeçaria e marcenaria. É como se preparássemos um piloto de Fórmula 1 dando a ele apenas um carrinho de rolimã. As atividades são mais ocupacionais do que profissionais. Ensina-se um fazer mecânico, repetitivo, em detrimento do desenvolvimento intelectual e de competências para um mercado de trabalho que exige cada vez mais autonomia e flexibilidade. O
que se observa é que esses programas não formam mão de obra qualificada para o mundo real. Eles preparam para um mercado que não existe mais, deixando o jovem com deficiência ainda mais para trás. Então, o que temos? Temos uma geração de jovens com deficiência, com baixa escolaridade, enfrentando um mercado de trabalho que, por lei, deveria acolhê-los, mas que na prática ainda é marcado pelo preconceito e pela desinformação. A conclusão é clara: a simples existência da cota não é suficiente. É preciso mais. É preciso inovar urgentemente os programas de educação profissional. É preciso que empresas enxerguem além da deficiência e vejam o talento. E é preciso que as políticas públicas olhem para a pessoa por inteiro, garantindo formação de qualidade e não apenas um benefício que, sem saídas, vira uma gaiola. O trabalho no mercado formal é muito mais que um salário. É o palco onde estigmas são quebrados, capacidades são demonstradas e a cidadania é de fato conquistada. A inclusão não é um favor, é um direito, e construir um caminho real para ela é um desafio para todos nós.